escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez, um domingo de manhã, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, uma escola dominical, o estudo de uma aula muito importante para nós, que é sobre os problemas urgentes que eles existem, mas não vão embora. E a gente tem que enfrentar esses problemas. É com muita alegria que nós vamos começar a nossa aula fazendo uma oração, buscando a orientação de Deus para esse estudo e que realmente seja de muito proveito para cada um de nós. São assuntos difíceis, assuntos bastante, até às vezes, em alguns casos, até desagradáveis, mas que estão aí para serem enfrentados e nós não podemos fugir de cada um deles. Nós devemos enfrentar de acordo com o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Então é com muita alegria que nós vamos fazer esse estudo, para isso vamos pedir a orientação de Deus. Bondoso Pai, nós estamos à Tua presença mais uma vez, te agradecendo por todas as bênçãos recebidas de Ti, que o Senhor é nosso único Deus e Salvador, em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Te agradecemos, ó Pai, essa oportunidade agora neste estudo e pedimos que o Senhor esteja conosco, abrindo as nossas mentes e que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Guarda-nos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos estudar hoje união estável e membresia. União estável é um assunto que a nossa Constituição ela prevê, onde duas pessoas passam a habitar juntos, embora não estejam casados, visando tão somente a garantir direitos civis às pessoas que estão envolvidas nesta união. E também a membresia, quer dizer, fazer parte de uma igreja. Uma pessoa em união estável, ela pode ou não pode fazer parte de uma igreja segundo a visão bíblica. Do ponto de vista humano, nós aceitamos todas as pessoas e todas podem ir às igrejas. Agora, ser membro da igreja, isso é válido durante uma união estável? Qual situação que é essa perante a Bíblia? E como nós devemos nos comportar perante esse fato? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7, de 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 7, 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido, e que o seu marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão
nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, que salvará o teu marido? Como sabe, ó marido, que salvará a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhes tem distribuído, cada um conforme Deus o tenha chamado. E assim que ordeno em todas as igrejas. Assim que o apóstolo Paulo ordena em todas as igrejas. O mundo tem passado por inúmeras mudanças, e nessas inúmeras mudanças, a sociedade, a cultura pelas quais o mundo vem passando, cada vez mais, a igreja é chamada a enfrentar situações inusitadas, diferentes, que não estão previstas assim, particularmente escritas. Nesse caso, se faz isso, aquilo vai acontecer, faz aquilo. Não, é o caso da união estável. Não está prescrito isso na Bíblia, isso é concedido pelo Estado. Como que a igreja deve se portar frente a um caso como esse? Essas questões exigem, então, que a igreja, biblicamente, se pense sobre o problema e ofereça soluções que glorifiquem a Deus. O caso de pessoas vivendo sob o regime de união estável, que deseja tornar-se ou continuar como membros da igreja, é uma delas. A Igreja de Cristo, ela precisa ter claro qual conceito sustentar quanto ao casamento, à união estável e os requisitos para ser membros da igreja, para a membresia. Veremos, então, que, alinhados a esse conceito, ainda restará para a igreja um exercício de sabedoria bíblica, sob a orientação do Espírito Santo, para resolver a questão da membresia em casos de uma união estável. Nesta lição, veremos por que e como pensar biblicamente sobre quais esses desafios contemporâneos estão aí e como nós devemos enfrentar esses desafios. Primeiro, nós vamos dividir a nossa lição em 3 temas, em 3 partes. O primeiro, conceitos fundamentais, onde nós veremos o casamento, o que é o casamento, e biblicamente como é o casamento, o que Deus espera dele. Segundo, a membresia, o que é ser membro de uma igreja. E terceiro, a estabilidade da família, a família estável. Segundo, a estabilidade da família. E terceiro, a questão da membresia. Então, depois de saber sobre o casamento e a membresia, segundo o que se tem, então nós veremos a estabilidade da família. E depois nós veremos a questão da membresia, como que fica dessas pessoas. Como adiantado, para crescer no entendimento desse tema, vamos relembrar de modo resumido o que é o casamento e o que é membresia segundo a Bíblia. Primeiro, o casamento. Parte A, o casamento. Primeiro, relembramos que o casamento não é um sacramento, ao contrário do batismo e da Santa Ceia. Entretanto, uma confusão histórica justifica o equívoco de algumas igrejas a respeito disso. Jerônimo, também chamado São Jerônimo, no ano 390, ele traduziu a Vulgata Latina do hebraico, do grego, da Alexandria, para o latim. Então, a Bíblia tinha sido traduzida do hebraico para o grego em Alexandria, e de Alexandria foi São Jerônimo estudar a tradução da Vulgata, dessa tradução grega para a chamada Vulgata Latina, para ser tratado como pela Igreja pelo estudo do latim
na época pelo domínio romano. Então, o erro estava na tradução de Jerônimo, quando traduziu em Efésios 5:32 o casamento de Cristo contra a igreja, dizendo que é um mistério. Ele traduziu a palavra mysterium do grego para o latim como sacramentum. E a igreja, algumas igrejas, principalmente a igreja católica, toma isso então como referência para ter o casamento como um sacramento. Então esse é o erro, o que foi esse problema histórico que deu ensejo a essa postura. O casamento também, ele então não é um sacramento e também não é um mero arranjo, um contrato bilateral, onde um homem contrata com uma mulher perante o Estado e os dois assumem compromissos perante o Estado, perante um e o outro, com a anuência do Estado, sobre o que seria esse contrato. Então, o que esse modelo não leva em conta, tirar a presença de Deus do casamento. Ele não leva em conta Deus. Nós temos que entender que o casamento é uma instituição divina. E Deus não abre mão dessa instituição, seja casamento de ateu com ateu que não confia em Deus, de crente com crente que confia em Deus, ou de qualquer outra cultura que tenha algum tipo de entendimento diferente desses que a palavra de Deus manda. Então, conceber o casamento como qualquer uma das opções, acima ela falha, um ponto vital. Uma visão meramente, então, bilateral, peca ao confiná-lo aos cônjuges, esquecendo que a importância de Deus sobre o casamento nesse princípio. Lá em Malaquias 2,14, Malaquias 2,14, já é dito por Deus o seguinte: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Essa palavra aliança, ela é muito pesada, ela é muito importante e quem se casa tem que tomar bastante conhecimento desta palavra aliança, segundo o entendimento de Deus colocado na Bíblia. Então, não podemos fazer uma afirmação e depois deixar de um casamento tomar votos perante o outro e depois abandonarmos o nosso cônjuge. Isso não pode ser feito. Por outro lado, vê-la como um sacramento falha em estabelecer uma base bíblica segura para isso, ao mesmo tempo em que dá ao casamento um status que pertence só à Santa Ceia e ao batismo. Casamento não é um sacramento, não tem o mesmo status que a ceia e o batismo, que são colocados para pessoas que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Um e outro, eles perdem de vista a riqueza multidimensional que define o casamento, que é a aliança. Acontece que a figura de uma aliança não é uma metáfora para o casamento. O casamento realmente é uma aliança, e o termo bíblico que transmite a ideia de um compromisso solene, o que garante as promessas ou obrigações assumidas por uma ou ambas as partes envolvidas nela. Todas as características presentes na aliança de Deus com os homens no casamento estão presentes nesse relacionamento conjugal. Embora a palavra apareça mais frequentemente se referindo ao relacionamento de Deus com o seu povo,
que Deus fez uma aliança com o seu povo já desde o tempo de Abraão, com Abraão, e dele passou para todo o povo de Deus. Também é usado o casamento, a expressão aliança também é usada para o casamento, como por exemplo em Provérbios 2, 16 e 17, que diz: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, mesmo que uma pessoa não tenha essa consciência de que o casamento é realmente uma aliança na presença de Deus, onde marido e mulher, onde duas pessoas de sexos diferentes se casam, tomam seus votos de um para com o outro, então isso ele não pode negar essa aliança, porque Deus sempre está presente em qualquer aliança, onde um homem toma uma mulher toma um homem como marido e mulher, como marido, o homem a mulher, e a mulher, como o marido toma a mulher como sua esposa, e a mulher toma o homem como seu marido. Então, isso é celebrado, é firmado diante de Deus, como se o casal não reconhecesse isso, é celebrado publicamente diante de autoridades civis devidamente constituídas, consumando normalmente o casamento pela relação sexual. Esse é o conceito de casamento. Segundo, é o casamento segundo a Bíblia. A membresia, ser membro da igreja. A igreja, portanto, é a reunião dos elementos convertidos, daqueles que pelo batismo se tornam parte do corpo de Cristo. Então, o batismo coloca a pessoa no corpo de Cristo, ela batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela confirma que ela tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ela se coloca publicamente como membro de uma igreja, como a pessoa que crê em Cristo Jesus e quer fazer parte da igreja como seu membro. Celebrando, então, ele pode então celebrar a Santa Ceia até o retorno glorioso do Senhor Jesus, conforme ele mesmo deixou como instrução. Então, quando Deus nos converte a si, uma das primeiras reações é nos tornarmos membros de uma igreja, da vontade de ser membro da igreja. Eu quero participar da igreja, eu quero tomar a posição no corpo de Cristo, eu quero ter a minha comunhão em Santa Ceia com Cristo Jesus e meus irmãos. Então, ser membro de uma igreja local é o testemunho vivo de que somos parte da Santa Igreja Universal. A Igreja Universal é a igreja daqueles que militam ainda, a igreja militante, e da igreja que já se foi, que é a igreja daqueles que já morreram, que fazem parte da igreja triunfante. Nós fazemos parte, então, dessa Igreja Universal. Um reflexo da nossa salvação, tanto quanto uma expressão visível de que Deus está formando um povo para si e nós participamos desse povo. Então, ser membro de uma igreja também nos dá a oportunidade de nos apegarmos uns aos outros com responsabilidade e amor, conforme em João 13, 34 e 35. Nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então isso é fazer parte de uma igreja. Isso é ser membro de Cristo. Quando você toma uma posição onde o teu irmão é como você vai amar o teu irmão como ama a si mesmo.
Isso é muito importante na nossa vida. Isso faz da igreja aquela alegria que nós temos de participar de um culto presencial. Agora, infelizmente, estamos num culto num estudo virtual, mas isso é importante para nós entendermos o papel de ser membro de uma igreja e o privilégio e a responsabilidade de sermos membros de uma igreja, porque nós vamos ser testemunhas de Cristo com o nosso testemunho. A outra coisa, então, fora o casamento, da membresia, um dos princípios objetivos de nos congregarmos é nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras, em santa consideração. O amor de Deus pelo mundo se torna novamente visível por meio do nosso amor de uns pelos outros. Cristo já tinha demonstrado esse amor na cruz do Calvário, e tudo quando ele esteve no nosso mundo, e tudo que nós temos e sentimos que recebemos dele. Mas agora nós temos que dar esse testemunho, é reviver aquilo que Cristo pregou para nós, e que é o mandamento que ele nos deixa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Deus, então, pelo mundo se torna novamente visível por meio do nosso amor de uns para com os outros. Eis aqui uma interessante analogia com o casamento, cuja essência também é o exercício do amor. A metáfora do corpo, também tomada para ser como membros de igreja, em 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 31, que eu passo a ler. 1 Coríntios 12, de 12 a 31, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Enquanto também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser, e continua estudando sobre o corpo e falando, mostrando que todos nós temos uma participação no corpo de Cristo. Quando cada um de nós nos convertemos, Deus nos capacitou com um dom, e esse dom é o que nós fazemos, é o nosso lugarzinho no corpo de Cristo. E esse dom é aquele que ele espera que nós usemos para o corpo de Cristo, para fazermos a nossa parte e não deixar o corpo sentir falta da ausência desse dom. Então, é muito importante para nós entendermos esse princípio também do corpo. Também, então, atesta isso, a verdade, afinal, como ser membro de um corpo sem ser corpo. A igreja, então, é o lugar onde mais claramente o corpo de Cristo é apresentado ao mundo caído, tendo como uma de suas marcas distintivas uma palavra: obediência aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus. Em João 14, 15, também continuando em Evangelho de João, Cristo diz, 14, 15, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei o Espírito, mas também cantarei com a mente. E João 14, 21 nos diz: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Desculpa, irmãos, estou lendo errado. É João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Então, aquele que ama guarda os mandamentos, ele é obediente. Então, essa obediência, ela faz parte da nossa vida no corpo de Cristo. Então, essa metáfora do corpo também é usada para descrever relacionamento conjugal, como em 1 Coríntios 7:4, 11:3 e Efésios 5:23 a 28. Então, tal como no casamento, então o relacionamento da igreja com Cristo é de uma aliança. É de uma aliança. Então, nós temos a aliança nossa para com Cristo, conforme em Marcos 14:24, 1 Coríntios 11:25, 2 Coríntios 3:6, Hebreus 7:22, Hebreus 7:22, Hebreus 8:10. Então, eles mostram também a nossa posição como uma aliança com Cristo. Agora, a outra parte, a segunda parte. Na primeira parte, então, nós estudamos o que é o casamento, conceitos fundamentais sobre o casamento e membresia. Agora, a estabilidade da família, a segunda parte da nossa lição. A Bíblia dá importantes orientações referentes ao casamento, particularmente no caso de que um dos cônjuges é incrédulo, como em 1 Coríntios 7, 10 a 17, que nós estudamos, que nós já lemos agora há pouco, que 1 Coríntios 7, 10 a 17. Ele nos diz sobre essa estabilidade da família. O pressuposto da incredulidade é particularmente importante. Observe, quando somos convertidos a Cristo, é natural procurarmos todos tanto uma igreja quanto arrumar aquilo que a nossa vida está desarrumada, em desacordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Essa atitude, ela traz implicações para o relacionamento conjugal, caso um dos cônjuges tenha se convertido após o enlace, e este bem pode ser um caso análogo ao que Paulo esteja falando nesses versos. Então, aqui está falando sobre nós, no relacionamento conjugal, quando eu me converto a Cristo, se eu não era cristão quando me casei, e o meu cônjuge também não era quando casou, ou quando se uniram em uma união estável, então isso agora tem que ser arrumado para pertencer à família de Deus. Então, aquilo que está em desarranjo, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e aquilo martela a nossa cabeça até nós tomarmos a decisão correta de fazermos aquilo que agrada a Deus. E quando fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus nos dá todo o seu apoio, Deus nos dá todo o seu carinho, Deus nos dá todas as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, aqui nós temos que tomar uma atitude, mesmo se essa atitude seja uma atitude difícil, e é difícil às vezes serem tomadas. Na época de Paulo, uma conversão ao cristianismo poderia significar o abandono conjugal. Afinal, a união havia sido dada debaixo de uma crença idólatra comum entre os dois. Apesar disso, o cônjuge incrédulo poderia consentir em permanecer casado. Neste caso, à parte, o crente é instruído a não desejar a separação. Então, em 1 Coríntios 7, 11 e 12, diz: se, porém, ela vier... Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher, se for o homem que teria se separar. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. Quando Cristo fala lá em Marcos, lá em Mateus 19, 3 a 9,
sobre quando os fariseus perguntam a Cristo que Moisés falou que poderia dar carta de divórcio para uma mulher, quando eles não gostassem dela, repudiá-la. O que o senhor acha? E ele diz para eles, não foi assim desde o começo. Não foi assim desde o começo. Quer dizer, desde o começo, o homem e a mulher foram casados para ser um só, uma só carne, e nenhum dos dois se apartar, nenhum dos dois, e que eles ficassem juntos até a separação com a morte. Então, Cristo falou sobre isso, mas Cristo não falou no caso de uma conversão posterior, como é o caso agora, que mesmo um casal estando em comunhão estável, ou seja, não são casados legalmente, eles são casados, têm um contrato do Estado, confirmado pelo Estado, que o casal, o marido ou a mulher, tem os mesmos direitos com relação às coisas de um casamento, só que não são casados. Isso fere a lei de Deus, porque normalmente isso aparece em estágios de amaziamento, dois são amaziados. Mas isso daí então seria uma fornicação autorizada pelo Estado. E Deus não quer isso. Deus quer que no casamento o homem se doe à sua mulher, a mulher se doe ao seu marido, e os dois constituem uma só carne, e eles podem então, na presença de Deus, gozar de todas as bênçãos que um casamento tem para o casal. Naquela época, então, a conversão ao cristianismo poderia trazer esses problemas. Então, nesse caso, a parte crente é instruída a não se separar do seu marido. Paulo, então, insiste que existe em casos tais que um benefício no convívio com o crente santifica o cônjuge incrédulo. Então, nos versículos 13 e 14 fala, a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra forma, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A palavra santo aqui quer dizer separado do mundo, vivendo para Deus, sobre a orientação de Deus, sobre a obediência a Deus. Então, é importante tomarmos isso para nossas vidas e levarmos, então, para todos os nossos tempos do casamento. Então, a base bíblica do casamento é onde dá, então, essa parte crente, por conta de um pecado passado, deixa de ter o pecado passado, que nesses casos o conselho da igreja, então, local, ele tem autonomia para receber membros da parte crente após declarado intenção de casar-se. Na prática significa não negar a essa parte crente, por conta de um pecado passado, o direito a participar dos sacramentos. Então, de um modo análogo, então, não podemos, no caso de conversão de um casal em uma união estável, o casamento seria, então, uma representação externa do arrependimento do pecado da fornicação, situação sob a qual viviam. Mas, se apenas um dos dois se converter e o outro poderá não assentir quanto ao casamento, desejando manter a união estável, então, nesses casos, a igreja entende que o conselho da igreja, então, local, tem autonomia para receber essa parte que é crente e o outro não quer se casar porque ela quer se casar, ela aceita casar, a parte crente aceita casar. A outra parte não querendo, a mulher poderia ser recebido como membro da igreja segundo o conselho. Porque como nós vamos negar a uma pessoa que é crente e quer resolver sua vida casando-se, porque a igreja muitas vezes recebe casais nessa situação.
E o que os conselhos da igreja aconselham é que o casal se case e depois vem a igreja fazer o casamento também, o casamento religioso, que não seria um casamento, a bênção religiosa, a bênção de Deus na igreja, e eles passam então a fazer parte, querendo ser membro da igreja, fazer parte da membresia da igreja. Mas se uma parte só quer e a outra não quer, e quer a parte que quer, ela consente em se casar, mas o outro reluta e não quer, então fica a critério do conselho da igreja receber essa pessoa. É lógico que em todos esses casos existe uma discussão muito importante, sabendo da vida das pessoas, o que uma pessoa está querendo, porque se uma pessoa era pecadora, incrédula, e ela passa agora a querer ser santa do ponto de vista de Deus, não que não vai ter pecado, ela vai ter, mas ela quer agora levar uma vida santa, santificando, corrigindo cada pecado que ela possa cometer, então essa pessoa poderá ter, então, segundo a autonomia do conselho, que a igreja presbiteriana ela concederia, pela autonomia do conselho, receber essa pessoa como membro da igreja. Então, a base bíblica estabelece o princípio sobre o qual se alicerça o entendimento, esse entendimento que está em Coríntios 7, 15 a 16. Conquanto contextualmente Paulo esteja tratando de divórcio, contudo, o princípio estabelecido aqui é aplicado aos outros casos, porque naquela época não existia tal da união estável, existe agora no Código Brasileiro, que dá essa autorização ao casal de viverem juntos, garantindo os direitos civis. Paulo não garante que o mero convívio do cônjuge com o incrédulo também reduziria na conversão deste. Então, na verdade, ele deixou a questão de conversão em aberto, mas a permanência do relacionamento não. Então, em 1 Coríntios 7, 15 e 17, diz para nós: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, quer dizer, faça tudo em paz. Pois como sabes, mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, salvarás tua mulher? Então não adianta ficar querendo ficar com a pessoa se ele não quer ficar com ela, se a gente não sabe se Deus tem chamado essa pessoa à conversão ou não. Então, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus o tem chamado. Se fosse chamado para ser crente, continue. E assim, que ordeno em todas as igrejas, que o apóstolo Paulo fala em todas as igrejas. Então, Deus vos tem chamado à paz. A terceira parte é a questão da membresia. Se eles vão poder se casar ou continuar morando um com o outro ou não, é uma coisa. Com relação se vão se casar, é uma coisa, como nós estudamos. A outra parte é a membresia. Eles podem se tornar membros da igreja? Então, afinal, podem ser membros aqueles que vivem sob o regime de união estável? Basicamente, a resposta a essa pergunta é um exercício de sabedoria. Não podemos restringir a questão do casamento, membresia e união estável à máxima do consentimento mútuo, como se os três elementos, membros, casamento e união estável, fossem tão somente dependentes dele. O argumento de que o casamento no início dos tempos era só um consentimento mútuo, que não tinha cartório, não tinha nada, esquece que em uma sociedade patriarcal, daqueles tempos bem primordiais, como no caso do casamento de Isaac com Raquel, com Rebeca, então a sociedade patriarcal, os pais ou os anciãos eram as autoridades civis conhecidas. Então o casamento foram feitos na presença deles e reconhecido pelos anciãos e pelo seu povo. Então o casamento só se dava mediante o consentimento legal dos pais, do pai. No caso de Rebeca, de Raquel,
teve que pedir o consentimento dela também, se ela queria. Os irmãos e o pai foram dizer se ela queria ir com o servo de Abraão para se casar com Jacó, com Isaac. Veja então esse caso. A organização então da sociedade mudou ao longo dos anos, dos tempos, mas a sociedade de que a união matrimonial seja, a necessidade que a união matrimonial seja pública, legal e civilmente reconhecida não mudou. Isso tem que ter reconhecimento da sociedade, um reconhecimento legal. O que mudou foi a quem prestar contas no âmbito público civil, Antes, na sociedade patriarcal, não tinha cartório, não tinha nada. Então se fazia entre as famílias e reconhecida pela sociedade onde eles moravam. Agora, a união estável, depois agora nós temos as leis que fazem isso e que garantem o casamento. A união estável, por outro lado, é um dispositivo legal por meio do qual o Estado oficializa e reconhece o pecado da fornicação como um relacionamento que desfruta do mesmo status que o casamento, quanto aos direitos civis. Entretanto, mesmo quando um pecado é institucionalizado ou legalizado pelo Estado, como em alguns casos o divórcio não deixa de ser pecado. Ele continua sendo pecado segundo as orientações bíblicas, o parecer bíblico. Por isso, porquanto ele é definido conforme a lei de Deus e não conforme a lei do Estado. Então é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Qualquer modelo de união em que a lei humana seja colocada no lugar da revelação de Deus como base para o entendimento da natureza desse relacionamento, deve ser considerado inadequado, inaceitável para o cristão, relacionamento de união estável. A igreja, nós não podemos ser de outra implacáveis com relacionamento a receber essas pessoas na igreja, de forma alguma. Elas podem e devem frequentar a igreja para que o Espírito de Deus possa trabalhar a cabeça e eles legalmente se acertarem na presença de Deus. Não é uma obediência, não é um pensamento humano meu, do conselho da igreja, do pastor da igreja. Não é. É uma instituição divina e nós devemos respeitar aquilo que Deus fez, porque Deus é quem instituiu o casamento e é conforme Ele quer, não conforme o homem define que agora vai ser assim. A igreja não pode permitir que essa modalidade de união civil seja tranquilamente aceita no seu seio, visto ser sua divina missão espelhar nos relacionamentos humanos o tipo de compromisso relacional que de Cristo com a igreja. Cristo morreu pela igreja por aqueles que se declaram crentes, que querem ter com Cristo uma participação, como tomando a ceia com ele, pertencendo ao corpo de Cristo, discernindo o corpo de Cristo. Então, o testemunho da igreja se perde se vier a se permitir que alguém faça parte do corpo congregacional, enquanto sua vida conjugal não expressa de maneira prática o seu relacionamento com Cristo. Porque o casamento é uma aliança também na presença de Deus, na presença de Cristo. Isso com relação à igreja. Porque quando são ateus ou pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador, é o que o mundo faz, o mundo segue, nós não vamos interferir na vida de cada uma pessoa, mas nós sabemos que para nós esse comportamento não serve. Se ambos alegam serem crentes, mas recusam se casar, a membresia então deve ser negada aos dois. Se um
se reconhece como crente, pecador, e quer se casar, esse deve ser recebido, pode ser recebido pela igreja, uma vez passado pelo conselho, ouvido toda a história e vendo se isso realmente se coaduna com as coisas que a palavra de Deus tem quanto a esse comportamento, a essa solução. Então Deus instruirá o conselho da igreja a tomar a decisão segundo o Espírito de Deus confere àqueles que são colocados como membros desse conselho. Então, contudo, se a parte crente declarar o desejo de se casar, mas a parte incrédula resiste, cada conselho é livre para decidir por sua membresia, após um cuidadoso escrutínio, ouvir e depois votar. Conclusão. As mudanças pelas quais o mundo passa não são as regras que regem eventuais mudanças na igreja de Cristo. O mundo pode mudar, a igreja não pode mudar. A igreja deve continuar como Romanos 12, 2, e não 12, 1 e 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O nosso parecer, ele é embasado nesses assuntos. Então a igreja não tem que se adaptar ao mundo, porque a lei do mundo manda, a lei do mundo permite, mas a igreja deve manter a sua posição firme. Entretanto, a cada época a igreja é convocada a responder com sabedoria bíblica em face de cada um dos desafios que seu tempo impõe. Nós estamos vendo, então, esses estudos, que essas coisas existem, nós temos que enfrentar. Nós não podemos fugir, a gente sabe que às vezes algumas pessoas podem ficar magoadas com essa postura da igreja, mas tem que entrar em comunhão com Deus e pedir para Ele a orientação e o que acha que deva ser feito, se realmente é crente, porque se não é crente, para que fazer parte da igreja? Mas se for crente, tome uma decisão com Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, é o que fala lá no Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é falado também em 1ª, 2ª, João. As epístolas de João também falam sobre isso, que Cristo sempre fala sobre se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, siga-me. É esse o caminho. A membresia é incompatível com a permanência de uma união estável. O casamento é a situação ideal sob a qual os membros da igreja devem estar, inclusive, como modelos imperfeitos que são. Modelos imperfeitos do perfeito relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo, seu relacionamento é perfeito, o nosso ele é imperfeito, nós somos pecadores. Mas nós devemos nos espelhar em Cristo, no relacionamento perfeito, que ele tem ao ponto de ter morrido pela igreja. E ele se casou com ela. Uma exceção é feita quando um dos cônjuges se converte e é impedido de colocar a sua situação em ordem, casamento, em virtude da decisão do cônjuge incrédulo. Nesses casos, o conselho da igreja local é livre para decidir sobre a membresia. Então, essa é a conclusão desse estudo. As aplicações. Nós devemos encorajar o casamento sempre, insistir nesse ponto, casamento, sempre casamento. Segundo, exortar sempre ao arrependimento pessoas que vivam sob o regime de uma união estável. Isso não é casamento e Deus não se alegra com isso. Devemos fazer isso com muito amor, muita consideração, nunca forçando uma pessoa a tomar uma atitude por imposição, nunca fazemos isso. Nós não podemos, não temos esse direito. Nós temos que exortar os irmãos e eles que entrem em contato com Deus através do Espírito, o Espírito convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e ele tome a sua decisão. Esse é o comportamento. Mas nós temos o dever de exortar, de avisar. Os membros da igreja devem espelhar o seu relacionamento espiritual com Cristo de uma maneira prática de uma maneira prática. É seu
um testemunho, é ser um testemunho vivo do que Cristo fez na nossa vida e nós mostramos ao mundo. Amém? É um assunto difícil, a gente sabe, é um assunto polêmico, é um assunto que o mundo, que o Estado favorece. Nós sabemos que o Estado, infelizmente, o juízo humano, infelizmente, ele não é de Deus, ele não se baseia na lei de Deus. Então nós temos que usar e continuar usando a palavra de Deus com sabedoria nessas situações. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na Tua presença, estamos agradecidos porque o Senhor nos instruiu a respeito de assunto tão difícil e de um assunto tão delicado, ó Pai, que afeta muitos lares. Nós pedimos, ó Pai, que aqueles casais que estão nessa situação compreendam o estudo dado por Deus, mostrado por Deus para nós transmitirmos, e que realmente seja esse estudo profícuo, proveitoso, para que as decisões sobre este fato sejam tomadas de acordo com a palavra de Deus, porque o que nos interessa é agradarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito de Deus que está aqui nos exortando, nos ensinando, para que nós estejamos buscando a salvação, que é a vida eterna, ó Pai. Nós pedimos por cada um que esteja passando por essas aflições, por esses problemas, eles retenham a paz de Cristo nos seus corações e tomem a conduta correta que Deus espera deles. Agradecemos ao Pai Santo pelos casais que já entenderam, se casaram, saíram dessa situação, se casaram, estão levando uma vida em Cristo com alegria, e todo o passado errado foi apagado, como também o nosso passado de pecado foi apagado, como também cada pecado que cometemos é apagado quando nos arrependemos. Te agradecemos tudo pelo conhecimento da Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém.